Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui esta noite para falar um pouco mais sobre esta doutrina que é tão esclarecedora, que nos traz tanto consolo, principalmente em momentos tão desafiadores como este em que estamos vivendo. Bem, meu nome é Roberto Alma Pinheiro e vamos falar hoje sobre reflexões sobre o momento presente. Mas ao contrário do que o título pode sugerir, nós não iremos falar especificamente sobre a pandemia a qual estamos atravessando. Vamos falar sobre nossas vidas, sobre a percepção que temos sobre o instante, o momento presente. E eu inicio, então, com a seguinte pergunta para vocês. Quantas vezes, no arco de 24 horas, você percebe que está realmente presente em um momento? Se a gente for observar bem, muitas vezes, ao longo do dia, nós vamos nos distrair com celulares, com mídias sociais, vamos ter muitas necessidades de ir a shoppings, em detrimento de atividades outras, como, por exemplo, uma atividade de brincar com nossas crianças, uma ida ao parquinho, ou mesmo atividades meditativas que nos convidam a uma reflexão sobre o porquê de estarmos aqui, sobre as nossas vidas, nossas escolhas. E essa nossa necessidade de estar totalmente conectado, de sair, de muito movimento, muitas vezes nos dá a sensação de que o tempo voa e que, por mais que o dia tenha 24 horas, não é nunca suficiente para dar conta de tudo o que nós temos que fazer. Mas essa sensação, ela só é gerada porque nós não conseguimos nos conectar ao momento presente. E é interessante porque a gente percebe que não é uma questão só da nossa geração. É óbvio que hoje nós temos toda a tecnologia a nos dar suporte, mas essa questão de não conseguir vivenciar o momento presente, ela é uma questão que já foi até mesmo citada por Leon Denis. A gente vê que Leon Denis, já dentro de um outro contexto, ele dizia às pessoas que era muito necessário que as leituras fossem escolhidas com cuidado, para que elas pudessem depois ser amadurecidas e a sua quinta essência assimilada. E ele dizia o seguinte, ele advertia o seguinte, em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais. É um meio seguro de fortalecer a nossa inteligência, de colher os frutos da sabedoria e beleza que podem conter nas leituras. Então, observem que dentro de um outro cenário, Leon Denis já chamava a atenção para essa questão. Quantas vezes nós lemos muitos livros e a gente não dá um espaço entre eles para fazer uma análise, uma reflexão profunda do conteúdo que estamos recebendo, né? A gente acaba indo muito na quantidade em detrimento da qualidade. E há um excesso de informação que a gente não aprofunda e com isso a gente não assimila a sua essência, né? Então a gente vai percebendo que essa questão ela acontecia mesmo no tempo de Leon Denis. E quando a gente fala em estar no momento presente, significa a gente ser capaz de reconectar com a ordem natural das coisas e com as leis divinas do universo. Significa reencontrarmos a energia em um espaço em que a pressa não existe mais e a observação seja capaz de substituir a distração. Para ilustrar bem e ficar mais claro para vocês o que eu quero dizer, imaginemos dois amigos que saiam para um passeio rumo ao alto de uma montanha. E eles vão, durante esse trajeto, em movimentos distintos. Enquanto um move-se apressadamente em direção ao topo, o outro caminha lentamente, apreciando a paisagem. O primeiro, acelerado,
vira-se na direção do outro e reclama: por que você está indo tão lentamente? Vamos, você está perdendo tempo. E o outro diz a ele: tempo de quê? Nós dois iremos chegar no mesmo local, em tempos diferentes. Entretanto, eu estou observando a paisagem. E olha que interessante, muitas vezes, diante da vida, nós, que somos espíritos, espíritas, que já temos uma compreensão da vida maior, ficamos nos questionando de como será após deixarmos essa vestimenta carnal e nos distraímos, esquecendo de viver realmente o momento presente, que é o que realmente importa, que é o que vai fazer diferente, porque eu serei amanhã um reflexo do que eu estou sendo hoje. O hoje é certo na minha existência, o amanhã eu não sei. O que eu tenho que fazer é vivenciar o hoje. E muitas vezes a gente se distrai com coisas as quais a gente não tem o mínimo controle. Durante o trajeto até o alto da montanha, um deles pode torcer o pé, um deles pode receber uma mensagem de ter que retornar. Por que não aproveitar o trajeto? E assim somos nós devemos ser capazes de viver esse momento presente e aproveitar o trajeto. E é nesse contexto que Leon Denis nos chama a atenção, que nós todos temos potências da alma que devem ser trabalhadas. E antes de falarmos dessas potências, eu lembro de uma frase de Guimarães Rosa, em que ele diz o seguinte: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, muitas vezes, nós estamos tão focados naquilo que a gente considera que é o nosso objeto, que a gente esquece de apreciar essa travessia. Então, muita gente acha assim, porque quando eu me formar, porque quando eu casar, e fica muito focado no que ainda não é real, do que não é concreto, e esquece de perceber todo o movimento de vida, todo o fluxo de vida que está sendo, que está acontecendo ali. Não vive esse momento presente. E aí, muitas vezes, parte para uma questão de escolhas equivocadas e tudo, porque não consegue perceber certas nuances que vão acontecendo durante o processo. Por isso é tão importante viver esse momento presente. E a gente só consegue viver esse momento presente, desenvolver essa capacidade, se a gente se percebe como aquele capaz de ter consciência das coisas que fala, cuidando para não difamar, caluniar ou mesmo ofender ninguém. Quantos de nós temos visões distorcidas da realidade do outro, baseadas nas nossas próprias existências? A pessoa que vive o momento presente, ela tem consciência de que ela deve ter muito cuidado ao falar do outro, porque o outro ele tem vivências, experiências as quais são diferentes dele. É preciso que aquele que vive no momento presente, ele também deve ser consciente daquilo que ele come, cuidando para equilibrar sua energia vital através da importância de nutrir-se por alimentos frescos, naturais, de boa qualidade. No geral, a pessoa que vive o momento presente, ela também tem uma boa escuta. Ela ouve com atenção, buscando aprender sempre com cada nova história. Não é aquela pessoa que, enquanto você fala, já está pensando ali mentalmente qual é o que ela vai responder, o que te corta no meio, numa atitude muitas vezes deselegante, inconveniente. Então, o que a gente observa é que quem vive o momento presente, até mesmo numa relação, numa troca, num diálogo, a pessoa aguarda o seu momento de se posicionar, porque ela escuta realmente aquilo que está sendo colocado para ela. E, principalmente, perde a noção de controlar o tempo, de contar os minutos e dedica cada momento da sua jornada a exercer a força do amor. Então, em geral, as pessoas que vivem o momento presente, elas respiram com qualidade.
Mas como é que a gente faz para viver esse momento presente? Como é que a gente faz para isso? Leon Denis, né, como eu já sinalizei anteriormente, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele já diz para nós que todos nós trazemos, né, potências da alma, potências que são importantes de serem desenvolvidas e que vão nos levar, né, a aperfeiçoar nosso espírito, vão nos levar a um crescimento, a um aperfeiçoamento. E ele diz o seguinte: todo o poder da alma vai se resumir em 3 palavras: querer, saber e amar. Olha que interessante. E aí, dentro disso, ele continua dizendo: quando a gente pensa no querer, a gente vai pensar o quê? Na vontade. E ele diz: a vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um hino. De nada adianta a gente saber que tem que fazer alguma coisa se a gente não tiver vontade de fazer aquilo. Então, por isso que Leon Denis coloca que esse é o maior de todos os poderes. Não adianta eu dizer assim: eu quero melhorar, eu quero ser uma nova pessoa, mas eu realmente tenho vontade? Realmente eu estou canalizando a minha energia para a mudança? Eu estou buscando uma melhoria íntima? O que eu estou fazendo, né? Então, é nesse contexto que Leon Denis ele traz para a gente que a vontade é uma potência, né? E por que meio vamos pôr em movimento as demais potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? É pela vontade. Então, as demais potências da alma, elas dependem dessa potência, elas dependem da vontade, né? Nós precisamos inicialmente ter vontade de que algo ocorra. E Leon Denis ainda diz: depois da vontade, a gente tem o saber. E ele traz para a gente o seguinte: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco. Por quê? Porque o saber, ele dissipa toda treva, toda sombra. Ele traz para a gente uma percepção da nossa realidade e nos faz, com isso, ter mais segurança diante dos desafios que a vida impõe a cada um de nós, né? E aí, Leon Denis ainda traz algo que eu considero algo que pode nos levar a profunda reflexão, porque ele diz assim: o estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. E aí é interessante porque para a gente conseguir, né, entender, né, o nosso papel na vida, a gente conseguir, não existe uma fórmula que seja comum a todos. Cada um tem um momento, cada um está numa trajetória, cada um está passando por uma vivência. Então é importante que a gente seja capaz daquele estado meditativo que eu falei no início, né? Que seria aquele momento de nós pararmos, respirarmos e buscarmos entender quem nós somos. Entendermos as nossas escolhas, no que elas se fundamentam, né? Então, além da vontade, né, de nos tornarmos pessoas melhores, de sermos melhores, de evoluirmos, nós devemos entender quem nós somos, para que possamos, então, direcionar e canalizar a nossa energia naquilo que precisamos, que precisa ser renovado em cada um de nós, né? Não numa perspectiva de culpa, não numa perspectiva de condenação, mas numa perspectiva de entendimento claro de que todos nós temos já virtudes, mas temos algumas limitações e que precisam ser trabalhadas, precisam ser conhecidas para que sejam bem orientadas e bem trabalhadas. E além do saber, né, nós já falamos da vontade, né, do querer, falamos do saber, tem o amor, que é uma outra potência da alma que Platão já dizia: aquele a quem o amor toca
não anda na escuridão, né? Porque o amor é aquela essência, né? Aquele maior ensinamento que Jesus nos trouxe, né? O amor dissipa toda a treva, porque é pelo amor que eu percebo o outro como um irmão, como uma extensão de mim mesmo. É pelo outro que eu não vou julgá-lo, é pelo amor que eu não vou julgá-lo, porque eu serei capaz de olhar e entender que assim como eu gosto, quando alguém olha para mim e percebe os meus defeitos e ainda assim no não julgamento, né, eu preciso ter esse olhar para o outro. É como o exemplo de Jesus, que olha para a pecadora e ao invés de condená-la, julgá-la, dar uma série de regras, simplesmente diz: vá e não peques mais, né? Assim somos nós e devemos ao exercitar o amor. Entretanto, dentro dessa perspectiva, né, ao trabalhar as potências da nossa alma, nós vamos ver que a vida vai se apresentar para nós trazendo, né, experiências que podem ser, por vezes, experiências dolorosas, porque são experiências que mexem com algo que nós precisamos ainda trabalhar, por algo que ainda precisa ser internalizado. Certa vez eu ouvi uma pessoa com a qual eu medito dizer o seguinte: tenha muito cuidado com o que você pede durante a sua oração. Porque muitas vezes na oração nós pedimos à espiritualidade amiga que nos dê paciência. E quando a gente pede paciência, como é que a espiritualidade amiga nos responde? Fazendo com que a gente vire de uma hora para outra a pessoa mais paciente do mundo? Não. O que eles fazem é nos colocar em situações as quais nós iremos ser capazes de exercitar esta virtude, que é a virtude da paciência. Então, seremos colocados diante de pessoas difíceis, as quais nós teremos que ser capazes de exercitar essa virtude. Da mesma forma, se nós pedimos à espiritualidade amiga que nós queremos aprender a amar, vamos ser colocados em ambientes conflituosos, com pessoas ainda de coração enrijecido, para que possamos entender o valor sublime do amor. Mas é importante que nós entendamos que esses desafios da vida, por mais que sejam dolorosos, na verdade são grandes mestres, né? E Leon Denis nos adverte que vós todos que vergais sob o peso do fardo de vossas provações ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Por quê? Porque tudo passa, tudo tem um momento de ser. Estamos em uma etapa da nossa trajetória, somos aprendizes e temos que ser capazes de viver este momento presente, nos entendendo nesta condição de aprendizes e entendendo que todos nós estamos destinados ao aperfeiçoamento, ao crescimento, mas que a natureza não dá saltos, porque nós precisamos das diferentes experiências para que o conteúdo, para que a bagagem emocional, para que o conhecimento seja internalizado. Então, diante da vida, a nossa vontade deve se sobrepor ao nosso medo e à nossa insegurança. O nosso querer saber, o entendimento, a busca pelo conhecimento deve vir como uma necessidade que esse conhecimento seja realmente internalizado e se converta em sabedoria diante da vida e resulte numa expansão de consciência que permita com que exercitamos e vivenciamos o amor uns com os outros. E vamos terminar por aqui a nossa fala, ainda com uma outra frase de Leon Denis, que ele diz: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar nesse mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Então, meus irmãos,
que não nos detenhamos na senda do progresso. É preciso caminhar a cada dia, sem medo. A cada dia, um novo ciclo se fecha e um novo amanhecer se faz presente, nos permitindo novas experiências, uma nova página em branco no caderno da vida, onde podemos registrar coisas lindas e maravilhosas. Só depende do nosso esforço pessoal, da nossa vontade, do nosso querer, que possamos exercitar, né, cada vez mais, né, e expandir as nossas potências para que possamos sair dessa existência melhores do que aqui chegamos. Muita paz em todos os corações, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.